Opa, boa tarde para você que nos acompanha nesta segunda-feira. Como é que foi o seu final de semana, hein? Muitas notícias ruins lá em Paris, em Mariana, em Minas Gerais. E por aqui a gente fala de esporte para poder alegrar um pouquinho a sua vida aí do outro lado da telinha, tá bom? Ó, hoje a gente vai falar de vôlei, futebol feminino, Copa Bandivale de futebol amador aí em seus jogos das semifinais e muito mais informações para você que nos acompanha. Portanto, pegue o seu celular aí, o seu notebook ou o seu computador e participe com a gente pelo nosso Facebook. É o facebook.com/os donos da bola vale. E por aqui comigo, o meu super parceiro Antônio Carmo. Boa tarde para você. Como foi o final de semana, cara? Foi bom. Boa tarde para você, Andressa Lopes, para os amigos da TV Bandivale. Estive lá em Ubatuba para acompanhar o jogo da Copa Bandivale. Vamos falar sobre isso aqui. Vamos falar também sobre os demais assuntos esportivos do Vale do Paraíba. Tem muita coisa. Pois é. E a gente começa o programa falando da 7ª edição da Copa Bandivale de futebol amador, o troféu Consórcio Honda, porque neste domingo começaram as semifinais da competição. E o Parque Meia Lua de Jacareí saiu na frente do Atlético Mineiro de São José dos Campos. Veja aí como foi o jogo. Entre os torcedores e o campo, a cerca dividindo os dois. E eles sofrem demais com essa pequena distância. A gente já fomos jogador também, eu fui centroavante desse time também, né, cara? E fica difícil pra gente. E qualquer espacinho próximo à grade foi bastante concorrido. O Parque Meia Lua de Jacareí enfrentou o Atlético Mineiro de São José dos Campos neste domingo, no primeiro jogo da semifinal da Copa Bandivale de futebol amador. O Galo teve a chance para abrir o placar da partida com essa cobrança de falta, mas o travessão não deixou. Depois foi a vez do Parque Meia Lua. O Lobo do Vale teve 3 boas oportunidades de balançar a rede, mas a bola não entrou. Depois, o camisa 9 do Lobo, o Jamil, passou pelo goleiro do Galo e chutou errado. Nem ele acreditou. Foi muito excesso de confiança, eu acho, da minha parte. Os dois zagueiros bateram cabeça, né, igual como eu te falei, e na hora que eu saí na cara do goleiro, o goleiro fechou ali o canto esquerdo, na hora fiquei meio sem o que fazer. O primeiro tempo terminou sem gols, ficou no 0-0 mesmo, mas esses 45 minutos pareceram intermináveis para o Gandula. Esse teve trabalho, viu? Ele teve que subir no telhado desse prédio em construção para buscar a bola. Na volta para o segundo tempo, o Parque Meia Lua veio melhor. Chegou marcando gol, mas estava impedido. Dentro da pequena área, o Atlético perdeu a chance de sair na frente. O placar só saiu do 0-0 depois de um pênalti a favor do Parque Meia Lua. Jamil fez para o time de Jacareí. Final de jogo, Parque Meia Lua 1, resultado muito comemorado, e Atlético Mineiro 0, placar muito refletido na equipe. A gente sabendo que tem mais 90 minutos, um jogo difícil e não tem nada a ganhar ainda não. Vamos trabalhar essa semana para corrigir nossos erros, para tentar acertar no próximo. É jogo de decisão, né? 180 minutos, foi o primeiro 90, que é mando deles, e semana que vem é outra história, tudo muda, né? Aí a gente vê no final do jogo o que vai acontecer. Essa foi uma das semifinais da Copa Bandivale de futebol amador, o troféu Consórcio Honda, Antônio Carlos. Consórcio Honda, um belo troféu que vai ser feito pela Masters Troféus, lá do Dionísio de Suzano, já está pronto, bonito, caprichado e vai ser entregue esperando o troféu. O vencedor, né, cara? Consórcio Nacional Honda, apoiando a Copa Bandivale 2015. Sobre esse jogo aí, Andressa, as chances foram imensas, Sim. né? O Jamil, que havia perdido, deu entrevista lá, todo tentando, não sabia o que fazer. Gol perdido, fez o gol de pênalti, ele é o artilheiro máximo do campeonato até agora, com 5 gols. Tinha 4 ao lado do Cabeça, lá do já eliminado time do Intervale. Mas ele agora assumiu a liderança isolada da artilharia, está na briga pelo troféu de artilheiro do campeonato. O jogo muito equilibrado, né? Poderia ter dado o Atlético. Chega a ser surpresa, Antônio Carmo, essa vitória em cima do Atlético Mineiro, que já está acostumado com a Copa Bandivale. O jogo foi no campo do Atlético, mas é o seguinte, o Parque Meia Lua, que está sem campo em Jacareí, está mandando os seus jogos lá. Então também já conhece, já né? conhece, então não tem detalhe, não tem problema. E outra coisa, foi feita uma parceria do Atlético, do Parque Meia Lua com o Esporte Atlético, que é o grande rival do Atlético Mineiro lá do Campo dos Alemães, e então os jogadores se conhecem. Apareceu ali o Chitão, auxiliar técnico do Parque Meia Lua, que é do Esporte Atlético. Quando o Esporte foi campeão, ele estava lá e tal. Então ali já é uma rivalidade e um conhecimento grande por parte dos jogadores e tudo mais. Então está mais ou menos em casa, né? Apesar da rivalidade prevalecer. Agora está em aberto ainda. O Parque Meia Lua joga pelo empate, o jogo da volta, no próximo domingo.
o Atlético Mineiro terá que ganhar pelo menos por um gol de diferença para forçar os pênaltis, ou ganhar por mais de um e aí ir para mais uma final da competição. Ele que defende o título, Sim. né? Parque Meia Lua, todo ano não. Parque Meia Lua, quando chega, consegue chegar mais perto, chega na semifinal e para. Nunca chegou numa final de campeonato, pode ser que seja agora. Está aí com um empate, apenas a um empate de ir à sua primeira decisão. Vamos ver, o Atlético Mineiro ainda não decidiu se o jogo domingo será lá mesmo, no campo dos alemães, vai mudar, ele tem ainda um prazo para resolver o local do jogo até quarta-feira, para a gente definir esse jogo aí e saber o que vai acontecer. De qualquer maneira, poderemos aguardar fortes emoções para domingo que vem. Fortes emoções. Vamos mostrar então mais uma vez o pênalti aí. A gente tem as imagens. Tava faltando, saiu e puxou. Olha o Tito lá. Quem apitou o jogo? O Tito, árbitro da CBF. Jogador do Parque Meia Lua foi puxado. Se fosse contra o Corinthians, não tinha dado. E olha ali. Brincadeira, E a camisa do Atlético do Parque Meia Lua é igualzinha aquela do Bragantino dos anos 90, que fez muito sucesso. Né? E você vê que ninguém reclama, né? Você viu? Quando o árbitro é bom, ali foi pênalti, pela imagem que a gente vê aqui. Ninguém reclama. Quando o árbitro é meia boca, vai todo mundo em cima, né? Agora o árbitro que apita clássico do Campeonato Brasileiro, você vai reclamar com o rapaz? Não vai, tem moral, né? Olha o nível da Band Vale, né, cara? Mas domingo que vem, então, o segundo jogo. Boa sorte para todo mundo aí. Tá certo. E a outra partida da semifinal, entre Ubatuba e o Jardim Cerejeiras de São José dos Campos, ficou no empate em 1-1, Antônio Carlos. O jogo foi lá em Ubatuba, debaixo de um sereninho, de uma chuvinha, não é? Abraço aqui para o Aleixo, que é lá de Ubatuba, e ele estive com ele lá nesse final de semana, acompanhei o jogo, o time do Jardim Cerejeira saiu na frente, Sim. Fez 1-0 com o Zé Carlos no começo do segundo tempo, mas o Ubatuba empatou depois de uma pressão aí, o Jardim Cerejeiras fez 1-0, recuou o time e foi jogar no contra-ataque. O Cerejeiras estava bem desfalcado, não tinha o Fabão que estava expulso, o César Santiago que não jogou, estava expulso, não, estava cumprindo suspensão automática. E aí brilhou o Paulinho Macaco, grande goleiro, veterano, extraordinário, fez pelo menos umas 3 grandes defesas, evitando que saísse o gol de empate do Ubatuba, mas depois não teve jeito, numa cobrança de escanteio saiu o gol de empate. Agora, para o Jardim Cerejeiras, um resultado bom, porque empatou fora de casa. Agora é bom lembrar, Andrés, que o Ubatuba, ele na primeira fase contra o Porto, que é atual campeão de São José da CAF, ele empatou em casa no primeiro jogo, depois foi empatar em São José o segundo jogo e levou nos pênaltis. Então, não tem nada definido também não. Esse 1-1 lá foi muito bacana, o estádio lá está muito bem arrumado, parabéns ao pessoal de Ubatuba, especialmente ao Aleixo, que trabalha demais lá na Secretaria de Esportes. O prefeito de Ubatuba estava lá vendo o jogo, todo mundo prestigiando, um excelente público lá acompanhando, muito bacana. E agora fica tudo para domingo que vem no campo do Novo Horizonte, em São José dos Campos, quando haverá então a partida de volta. E aí, lembrando, deu empate, qualquer placar, pênaltis. Quem ganhar vai para a final. O Luiz Fernandes aqui. Boa tarde, Carmen Andressa. Foi um grande jogo, campo lotado, uma bela arbitragem do Tito, sem nenhum problema, se referindo ao primeiro jogo que nós comentamos aqui. E também aqui, ó, o Matheus Pereira, lá embaixo, ó. Boa tarde, Andressa. Manda um abraço aqui pra gente, da cidade de Roseira. Sempre estamos ligados nos donos da bola. Meninos da Vila Futebol Clube, um beijo pra vocês de Roseira e o Matheus Pereira. Ó, galera, lembrando que amanhã vocês vão conferir aqui todos os resultados da rodada deste fim de semana da Copa Band Vale de Futebol de Base, que já definiu os finalistas da competição. Os papais aí dão uma segurada, que amanhã a gente vai comentar disso. Agora, Antônio Carmo, dia 18 de dezembro acontece no Martins Pereira, em São José dos Campos, o Jogo Solidário 2015, com a partida entre os amigos do pentacampeão mundial Cafu contra o time das Estrelas. Marco Luque já está garantido, vai vir também no time das Estrelas, e os ingressos já estão à venda na Doceira Marinella, na Avenida 9 de Julho, em São José dos Campos, e parte da renda vai ser doada ao Fundo de Solidariedade de São José, com a arrecadação de alimentos, e também para a Fundação Cafu. Mas, se o seu desejo é entrar em campo com esses jogadores mais queridos do Brasil, participe da nossa promoção, O Dono da Bola no Jogo Solidário. É muito fácil para participar. Faz o seguinte, ó, você grava um vídeo, pode ser do seu celular mesmo, no máximo um minutinho aí, rapidinho, mostrando as suas habilidades com a bola,
bola fazendo embaixadinha, estilo livre, tá bom? E aí você manda pro nosso WhatsApp, é 12 99716 8018. 12 99716 8018. O dono da melhor performance irá entrar em campo, irá jogar junto com os craques no jogo solidário. Qualquer pessoa de qualquer idade pode participar, viu? Mulheres, homens, crianças, adultos, fiquem à vontade. Mande aí o seu vídeo pro nosso WhatsApp 12 99716 8018 e boa sorte para você. As informações também estão no nosso Facebook, tá? Daqui a pouquinho a gente volta para falar de vôlei. Taubaté e São José venceram na Superliga neste final de semana. Vamos falar de futebol feminino e muito mais para você. Até já!